A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo vamos falar sobre o avivamento na vida da igreja. Por que o crente tem que ser batizado no Espírito Santo? E qual é a finalidade ou qual é o propósito de receber o batismo com o Espírito Santo? Também vamos explicar a diferença do batismo com o Espírito Santo, com a experiência do batismo com o Espírito Santo e também com a experiência da salvação. Então eu quero pedir para você, fique comigo até o finalzinho aí, eu tenho certeza que esse vídeo será bênção na sua vida. Primeiro precisamos pontuar algumas coisas. Avivamento não é movimento. O avivamento pode gerar um movimento, só que o movimento não pode gerar um avivamento. Porque a pessoa que é avivada, uma igreja que é avivada, não é aquela que pula, que salta, que fala línguas estranhas. Uma igreja verdadeiramente avivada é uma igreja que prioriza a palavra, é uma igreja que prioriza os princípios da palavra de Deus. Porque o propósito do avivamento não é que a gente pule e salte. O propósito do avivamento é transformar em nós, ou colocar em nós, o caráter de Cristo. Ou seja, o crente avivado, ele não só pula e dança ou salta, ele é um cristão autêntico porque ele obedece à palavra de Jesus. E o próprio Jesus disse: vocês verdadeiramente me amam quando vocês guardam os meus mandamentos. Existem pelo menos 3 condições para você receber o batismo com o Espírito Santo. O primeiro é se arrepender e crer no Evangelho. Lembra da pregação de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A segunda condição é você não somente crer, e se arrepender como a primeira, mas colocar a palavra de Deus em prática ou obedecer a palavra de Deus. Porque uma vez que você se arrependeu e creu no Evangelho, agora você vai produzir frutos. E o próprio João disse, frutos dignos de arrependimento. Jesus disse que nós o amamos quando nós guardamos os seus mandamentos. E a terceira condição é a santificação. O apóstolo Paulo diz que sem seguir a paz com todos e a santificação, ninguém verá a Deus. Vale lembrar que a santificação é um caminho, ou seja, ninguém se torna santo do dia para a noite, é uma prática. E como você consegue aprender o que tem que ser feito? Quando você examina a palavra de Deus. Seguindo essas 3 condições aqui, com certeza o propósito de Deus é te encher com o Espírito Santo. A primeira manifestação espiritual sobrenatural no Novo Testamento está em Atos 2, onde os irmãos estavam reunidos dentro do cenáculo e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E todos começaram a falar em novas línguas. A igreja experimenta algo sobrenatural da parte de Deus. E aí o interessante é que o apóstolo Pedro, tomando a palavra, ele começa a dizer que aquele evento é algo que o profeta Joel havia profetizado. Só que existe uma corrente da teologia reformada e das igrejas históricas, o sensacionalismo, que acredita que essa manifestação do Espírito Santo foi apenas no livro de Atos e para a igreja primitiva, ou para os apóstolos. Só que a palavra de Deus, o próprio apóstolo Pedro, ele vai falar a respeito disso. Acompanhe comigo em Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, o chamar. Então o próprio apóstolo Pedro diz que a promessa não era somente para aquele povo, mas também alcançaria seus filhos e todos quanto o Senhor o chamar. Esta corrente de teologia, eles pensam que simplesmente Deus derramou o Espírito Santo, os sinais no meio ali dos discípulos e simplesmente cessou, acabou. Mas na verdade o propósito continua, até porque a ordem de Jesus era que nós pregássemos o Evangelho a todas as pessoas. E para a pregação do Evangelho, para ter êxito na pregação do Evangelho, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Outro ponto importante que temos que destacar, é necessário, é diferenciar a experiência do batismo com o Espírito Santo e a experiência da salvação, que são coisas totalmente diferentes. Porque por muito tempo a igreja evangélica, a igreja pentecostal, acreditou que só tinha o Espírito Santo quem falava em novas línguas. Em muitas igrejas só era separado o obreiro se ele falava em línguas estranhas, porque dizia que esse tinha o Espírito Santo e quem não falava em línguas não tinha. Só que olha só o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo de número 1 e o versículo é o de número 13.
em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, como Paulo está dizendo aqui, a partir do momento que a pessoa ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a pessoa já recebe o selo do Espírito Santo. O único critério para a salvação é arrependimento. A pessoa se arrependeu e creu, recebeu a Cristo, ele já tem a condição de ser salvo. Você lembra quando Paulo fala ao centurião que diz, o que devo fazer para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então a experiência da salvação, ela vai se dar a partir do arrependimento. Já a experiência do batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas e dons espirituais, é um processo. A pessoa tem que receber a Cristo, se arrepender dos seus pecados, começar a produzir frutos dignos de arrependimento e aí andar pelo processo da santificação. Seguindo esses passos, logo ele receberá o batismo. Quando João Batista diz que viria um depois dele e esse era antes dele, ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso que precisamos diferenciar. O selo do Espírito Santo a pessoa recebe quando se arrepende e crê no Evangelho. Agora, o batismo com o Espírito Santo são a manifestação sobrenatural de Deus no homem e na mulher. São os dons espirituais, são os dons de variedade de língua, são dons de línguas estranhas. A pessoa recebe a partir do momento que há uma busca. Você vê, por exemplo, que os discípulos oraram 10 dias no cenáculo e de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. E só destacando a questão dos dons espirituais, o dom não garante salvação. Não pense você que porque alguém fala línguas, porque alguém profetiza, porque alguém ora, porque alguém é usado em dons espirituais, a pessoa está salva. Não. O dom não é garantia de salvação. Tanto que o Senhor diz, no último dia muitos dirão, Senhor, no teu nome preguei, no teu nome profetizei, no teu nome eu fiz isso. O Senhor vai dizer o quê? Não vos conheço, porque praticastes a iniquidade. O que determina ou que garante a salvação na vida da pessoa ou o que garante uma pessoa salva é os frutos do Espírito. Do ponto de vista histórico, a igreja só nasceu depois do movimento de Atos, capítulo de número 2. Só que eu vou destacar também alguns pontos nesse tema, né? Porque às vezes nós destacamos o Atos 2 e falamos das línguas estranhas. Mas, na verdade, existe muita coisa além das línguas estranhas. Até porque o Espírito Santo nos capacita. Uma das funções dele é nos capacitar para a pregação do Evangelho. Mas não é somente isto. Além da capacitação do Espírito Santo nesta igreja, você vê também que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, eles têm comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, eles conseguem orar junto, eles conseguem ter comunhão, participar um da vida do outro. Além disso, também diz o texto que eles tinham tudo em comum. Alguns vendiam suas propriedades e repartiam com cada um segundo o que cada um tinha necessidade. Nós vemos que o Espírito Santo não só nos capacita para pregar, mas também nos ensina a amar o nosso próximo, como mandamento que o próprio Jesus disse, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Uma igreja avivada ou cheia do Espírito Santo não é somente aquela igreja que tem dons espirituais, que tem manifestação espiritual, não. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela consegue amar as pessoas. Amar primeiro os domésticos da fé e depois também amar aqueles que precisam da sua ajuda, que estão lá fora, que nem fazem parte da igreja. Por isso que esta igreja cresceu tanto, porque ela tinha comunhão, tanto na oração como no partir do pão. Não havia egoísmo nessa igreja, as pessoas não eram egocêntricas, porque elas eram cheias do Espírito Santo. Para que nós tenhamos êxito na pregação do Evangelho, não basta simplesmente você fazer um curso, não basta você ler livros. Não, para o êxito do Evangelho, na pregação do Evangelho, você precisa entender que tudo isso é necessário, sim. Mas o essencial para a pregação do Evangelho é ter o Espírito Santo. É buscar revestimento do Espírito Santo, pois ele nos capacita, ele nos dá autoridade. Isso não quer dizer que você não tem que ler ou não tem que estudar.
Também é outro erro que a igreja cometeu por muitos anos. Por muito tempo se pegou aquele texto dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e por causa disso nem a Bíblia muitos pastores não liam. E com isso muitas heresias começaram a entrar no meio da igreja. Por exemplo, pegar textos fora de contexto e tentar aplicá-lo. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. Você tem a oportunidade de fazer um estudo, faça, mas não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença do Espírito Santo. Não deixe de pedir para que Deus direcione você na pregação do Evangelho. Porque o que convence as pessoas não é as nossas palavras. O que convence as pessoas não é porque nós temos um belo curso. O que convence as pessoas é a presença do Espírito Santo. Então a melhor coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. E é exatamente isso que a Bíblia diz, que os discípulos saíram para pregar o Evangelho e cooperava com eles o Senhor, com os sinais que os seguiam. Quando nós entendermos que o Espírito Santo tem que estar na direção das nossas vidas, os sinais vão te acompanhar. E nem sempre os sinais é batismo com o Espírito Santo ou línguas estranhas. Porque às vezes a pregação do Evangelho não vai gerar um movimento, mas vai gerar um quebrantamento. E isso também é importante. Porque há tempos atrás as pessoas acreditavam que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que pregava e as pessoas davam glória, as pessoas pulavam, as pessoas eram cheias de Deus aparentemente, mas desprezaram que muitas vezes a palavra de Deus ela não gera pulo, mas gera quebrantamento. Lembra da pregação de João Batista? Era simples, porém objetiva, mas guiada pelo Espírito. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E segue o texto dizendo que as multidões vinham ter com ele, porque ele tinha autoridade e ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se te abençoou, não esquece de se inscrever no nosso canal, também deixar o seu comentário e que Deus vos siga abençoando e até o próximo vídeo.